Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das profecias mais fascinantes e dramáticas da Bíblia. Lá nos capítulos 9 a 11 do livro de Zacarias, não tem só textos antigos não, tem uma história completa, um verdadeiro drama sobre um rei pastor que prometia mudar tudo. Bora desvendar juntos essa narrativa? E a pergunta que não quer calar é: como é que um texto escrito há uns 2.500 anos conseguiu prever com tantos detalhes a vinda de um rei, uma traição terrível e o destino de toda uma nação? É isso que a gente vai investigar agora. Então, para começar, vamos ao nosso primeiro ato. Aqui, a gente conhece a promessa de um tipo de rei que ninguém estava esperando, um salvador que chegou para quebrar completamente as expectativas. E aqui está o coração da profecia, uma das mais famosas sobre o Messias. Ela fala de um rei que não viria com a força de exércitos, mas sim com justiça, salvação e, o mais chocante de tudo, humildade. Uma imagem que, claro, séculos mais tarde, seria diretamente ligada à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha só esse contraste, é impressionante. O mundo daquela época esperava um conquistador poderoso, sabe? Com cavalos de guerra, carruagens. Mas a profecia aponta para um rei montado num jumento, que era um símbolo de paz. O objetivo dele não era conquistar territórios, mas sim trazer paz e salvação. Era uma inversão total do que se esperava de um rei. Agora, no nosso segundo ato, o cenário muda bastante. A gente encontra um povo em crise, um verdadeiro rebanho perdido, sofrendo e sem um guia para mostrar o caminho. A metáfora central aqui é a do pastor e do rebanho. Zacarias 10 descreve o povo como ovelhas desgarradas, aflitas pela falta de um pastor. E por que isso acontecia? Bom, basicamente porque seus líderes e falsos profetas tinham desviado todo mundo do caminho certo. Um dos grandes problemas da época eram os chamados ídolos do lar, os terafins. Eram pequenas estátuas que as pessoas tinham em casa e consultavam para ter alguma direção. Só que, como o texto deixa claro, eles só ofereciam coisas vãs, ou seja, promessas vazias e falsas esperanças, deixando o povo mais perdido ainda. Isso, claro, faz a gente pensar, né? Quais seriam os nossos ídolos modernos? A comentarista Rosana Barros faz uma conexão bem interessante. Ela lembra que coisas como a televisão, os smartphones, os videogames, quando usados de forma errada, quando tomam o lugar da verdadeira orientação, também podem se tornar consolações vazias, nos distraindo do que realmente importa, iguaizinhos aos ídolos do passado. Chegamos ao terceiro ato, o grande ponto de virada da nossa história. E é aqui que tudo fica mais sombrio, com a rejeição dramática do bom pastor. O capítulo 11 de Zacarias nos joga numa cena muito forte, muito simbólica. O profeta assume o papel de pastor de um rebanho destinado à matança. Ele se dedica, cuida das ovelhas, mas de forma trágica elas passam a detestá-lo. E quando ele pede o pagamento pelo serviço, o que ele recebe é um verdadeiro insulto disfarçado de salário. 30 moedas de prata. O texto chega a ser irônico, chamando de um preço magnífico. Mas a verdade é que o peso desse número vai muito, mas muito além do valor em dinheiro. E aqui está o ponto crucial. 30 moedas de prata não era um valor aleatório. De acordo com a lei, lá no livro de Êxodo, esse era o preço de um escravo. Ou seja, ao pagar essa quantia, o povo estava basicamente dizendo: o seu serviço para nós vale o mesmo que a vida de um escravo. Uma demonstração de ingratidão e rejeição que choca. E claro, essa história nos leva direto a uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. Porque séculos depois, como o Evangelho de Mateus nos conta, Jesus, o bom pastor, foi traído por Judas por exatamente o mesmo valor, 30 moedas de prata. A conexão é direta, é inegável. E agora, no nosso ato final, a gente vê as consequências devastadoras dessa rejeição. Tudo isso é simbolizado pela quebra de 2 varas, ou 2 cajados. A primeira vara, que tinha o nome de favor ou graça, é quebrada. Isso simboliza o fim da aliança, a remoção daquela proteção divina especial que guardava o povo. A segurança que eles conheciam acabou. Logo depois, a segunda vara, chamada união, também é partida ao meio. E essa quebra representa o fim da irmandade, da coesão social entre eles. Sem um pastor para guiar, o resultado é o caos interno, a briga, a divisão. Então, este gráfico resume bem o resultado. A rejeição do pastor causa uma fratura em 2 níveis. Quebra a relação vertical, que é a aliança com Deus, e também a relação horizontal,
que a unidade entre as pessoas. É uma quebra completa em todos os sentidos. E assim, essa história de Zacarias nos deixa com uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Qual é o custo de rejeitarmos a verdadeira orientação em nosso tempo? E como o próprio texto adverte que pastores insensatos, que ideias vazias o mundo de hoje está seguindo. É uma reflexão que continua totalmente relevante.